E eu falando com o áudio desligado. Eu falando, quer que eu leia os nomes? Quer que eu leia os nomes com o áudio desligado? Tapada. É no final. Bom, eu estou muito satisfeita de continuar essa história do livro, porque o livro é muito bom, tem muita coisinha interessante, como todos têm, para a gente entender. Então, boa noite para a turma toda que está aí comigo, e vamos embora aí para a gente acabar de entender essas historinhas. Aqui, o Bezerra de Menezes também faz outra narrativa, que é outra trajetória difícil também, de um processo dramático de obsessão. Fora o doutor chamado por uma falange celestial, que é um nobre grupo edificante que deve existir no plano superior, né, para deferir em prol de uma jovem gestante em trabalho de parto sofrido. E ela realmente estava num trabalho de parto sofrido pela época, por ela não ter as facilidades que a gente hoje tem aqui, e na época era tudo muito difícil. Então, ele foi chamado para ajudar essa jovem, e que ele imediatamente se prontificou e servindo-se da medicina astral. A rapidez que narra no livro que o Dr. Bezerra de Menezes quis fazer essa assistência para essa jovem foi tão de imediata, porque ele se sentiu prontificado a ajudar quem quer que fosse que estivesse precisando dele. Isso aí é coisa do Bezerra de Menezes mesmo, é ele. Então, ele, servindo-se da medicina astral que ele obtinha lá para ele usufruiu de fluidos e essências para fazer esse trabalho, esse tratamento para ela, de raios, suponho que sejam energizantes, de gases e energias nos tecidos orgânicos dessa jovem gestante, porque ele não tinha como, no plano espiritual, praticado a medicina material dele. Então, o que ele fez? Ele começou, ele já entendeu que ele tinha que fazer serventia do que ele tinha abertura e era proposto para ele fazer. Então, fluidos e essências, raios, gases e energias nos tecidos orgânicos. Ele também reanimou fluidos vitais, e esses fluidos vitais são responsáveis pela animação da matéria. Os fluidos vitais, eu procurei saber, são fluidos magnéticos, são fluidos que dão energia, que capacitam a energia a dar mais força, no caso, para ela. Ele enxertou porções de plasmas, também extraídos da boa vontade de uma fiel e fervorosa religiosa amiga dessa gestante. Na história, essa amiga fiel era uma religiosa dela que tudo para ela era rezar, era orar, ela se abdicava das coisas dela em prol das pessoas. Então, essa jovem teve a possibilidade, a chance de ter, por amizade, essa pessoa, que no caso ela chama Sarita. E a Sarita pôde proporcionar para ela, através das preces que ela tinha constante para ela, foi extraída essas porções de plasmas de boa vontade que ela passava para ela. Então, o Bezerra de Menezes aproveitou essa bondade que ela tinha, muito aflorada, e captou todas essas porções de plasmas aí. Ele também infiltrou valores magnéticos do coração, do cérebro e da circulação nervosa dessa jovem pelos poros, ele infiltrou valores magnéticos do coração, do cérebro e da circulação nervosa pelos poros da enferma, para atingir cada ponto preciso que ela estava necessitada naquele momento, de tanta dificuldade dela, porque era um trabalho de parto muito difícil, ela estava muito sofrida, e estava um processo
muito ruim para ela. Então, os fluidos magnéticos que o Dr. Bezerra pôde captar foram fluidos para curar, para acalmar o sofrimento dela, que ela estava muito sofrida, e através disso, modificando o estado dos órgãos dela, porque ela é muito cansada, muito esgotada, então, através do coração, do cérebro e da circulação nervosa da enferma, foi injetado isso tudo aí. Então, a gente tem que olhar, que é o que eu olhei no livro, a magnitude do trabalho espiritual, como o trabalho da espiritualidade é gigantesca, eles estão, assim, muito prontificados, muito prontos para fazer uma coisa tão dinâmica que a gente não tem essa visibilidade e que às vezes a gente acha tão difícil juntar uma turminha para fazer um trabalho na casa de alguém, mas e que eles lá estão tão prontificados de imediato para fazer isso, que é uma coisa para a gente olhar e falar, puxa, vamos fazer mais do que a gente pode estar fazendo, né? Então, o médico ou o espírito desencarnados são cônscios, eles são sabedores dos seus deveres. Então, nós, pessoas encarnadas, devemos ser sabedores dos nossos deveres, mesmo a gente esquecendo, a gente deixando de lado, achando que para depois a gente faz. Não devamos ser assim, porque Bezerra de Menezes foi uma pessoa totalmente doada para quem quer que seja que fosse no plano no plano terrestre, né? Para vocês entenderem essa historinha, é o seguinte, na encarnação passada, essa historinha se ocorreu com adultério. Vamos lendo aí devagar cada um, que aí vocês vão visualizando. Envolvendo 3 pessoas, uma mulher, um amante e um escravo. Deste adultério, no caso, a mulher e o amante, ocorreu uma gravidez. Essa gravidez foi ultra, hiper indesejada, porque a mulher era casada, o amante dela era amigo dos dois, tanto da mulher quanto do esposo dela, e decorrente aí da chance que eles tiveram de ficarem juntos durante muito tempo sozinhos, sem a presença do esposo, estava em viagem, processo de viagem, eles fizeram esse adultério. Então, deste adultério, ocorreu uma gravidez. Dessa gravidez, foi feito um infanticídio deste recém-nascido. Esse recém-nascido foi esquartejado, literalmente esquartejado, no livro fala, sem visibilidade um acontecimento desse, né? Não dá para entender como que se esquarteja uma criança, mas esse escravo fez isso. Ele esquartejou, essa criança foi esquartejada, assassinada pelo escravo mandado pelo amante. No caso, esse escravo que esquartejou era escravo do amante. Então, por isso que a história basicamente é a mulher, o amante e o escravo. O que o amante pedia para o escravo fazer, ele fazia, mas ele fazia consciente do que ele estava fazendo, ele não fazia só porque ele era mandado, para ele era natural fazer o que o patrão dele, né, mandava fazer. Então, ele sabia desse adultério aqui, mas como escravo ele não podia fazer nada, então ele só era subalterno ao amante, então, ao dono dele. Então, o que o dono dele mandava ele fazer, ele fazia. Então, aconteceu esse infanticídio desse recém-nascido, desses dois, esquartejado, assassinado pelo escravo. E essa é a história anterior, de encarnação anterior. Agora, nesta encarnação, aconteceu uma gravidez complicada, que é o da jovem gestante que eu falei atrás. Uma gravidez complicada. Nesta gravidez, aconteceu um aborto para salvar a mãe.
Este recém-nascido foi despedaçado pelo médico para ser retirado do ventre materno. Ainda coloquei aqui, foi uma dificuldade que na época os médicos tinham. Os médicos da época da história não tinham acesso a tantas coisas, tanta facilidade hoje que os médicos têm. Tudo era muito difícil, tudo era muito precário. Então, no caso, essa jovem foi chamada, e o médico foi chamado por essa jovem, e ele foi fazer esse atendimento para ela, e não deu conta de fazer tanta coisa, para não perder a mãe, para a jovem não perder a vida, o que ele fez? Ele foi tirando do ventre dela o filho, e o filho foi sendo tirado aos pedaços. Então, esse filho foi despedaçado, esse recém-nascido foi despedaçado do ventre da mãe. O pai... Deixa eu só te interromper uma coisa. Sim. Esse é um procedimento da medicina que é até hoje, viu? Ah, não sabia. É até hoje. Hoje, se tiver em risco a mãe ou a criança, salva-se a mãe, porque a mãe tem condições de ter outra criança. E o procedimento é exatamente esse. Inclusive, tem um procedimento em que no parto, se a criança saiu a cabeça, o médico não conseguir voltar a criança o ventre, tira-se a cabeça e depois vai se despedaçando. Isso é um procedimento que até hoje ainda vigora. Então não era uma coisa só da época, né? Então é constante, tá bom. Não E sabia. é um momento de provação muito grande, tanto para as pessoas envolvidas quanto para o médico, né? Demais, verdade, o livro fala isso mesmo. Porque, assim, eu estudo muito isso aqui, né? Então, isso para o médico é uma situação bem delicada mesmo. No caso, o médico, ele se dedicou muito, pelo que eu entendi, os médicos na época, eles eram muito empenhados em fazer os trabalhos dele, então, não existia o pouco caso, eles realmente eram afins ao que eles estavam fazendo e dedicados, mas aconteceu isso com ela. E essa jovem aqui, ela era casada, e no caso, o pai ficou muito desconsolado, desolado pela perda desse neném, pela perda desse filho. Então, foi um casamento que se iniciou com uma gravidez muito difícil e já com a primeira gravidez, um aborto. Bom, vamos entender agora que é o que eu expliquei para vocês, talvez aqui vai ficar melhor. A mãe da encarnação passada é a mesma mãe nas duas situações. Então, ela era amante de antes, é a mãe de hoje, então ela foi mãe nas duas situações. O amante de antes é o pai inconsolado de hoje. O escravo de antes é o filho estraçalhado no ventre materno de hoje. Porque dá para a gente fazer a ligação, né, do acontecido, né? Ele despedaçou a criança na outra encarnação e teve que vir passar por esse processo de retalhamento para ele tentar entender ou para ele realmente tentar um resgate nessa brincadeira, né? Tô errada, Érico? É mais ou menos esse caminhar? Não, tá certíssimo, é isso aí mesmo que você está explicando. E tá muito interessante, muito bom mesmo. A história é boa. Então, vamos lá. Nesse caso, mãe e filho estão ligados por cadeias magnéticas. Eu coloquei essa interrogação aqui, Eric, porque eu não entendi. Por que mãe e filhos estarão ligados por cadeias magnéticas? Então, a cadeia magnética é o que a gente chama de ponte mental. Houve um vínculo de ódio entre o espírito que foi retalhado, o escravo, a mulher e o amante, que essa ponte mental entre eles, desse fato, vai ficar ligado a eles até a outras reencarnações. Quando a gente lesiona uma outra pessoa, não só o perispírito fica marcado, mas também a parte mental.
Então, quando chega a nós, no trabalho de desobsessão, um espírito que está obsediando outra pessoa, o que a gente faz é tentar romper essa cadeia magnética, esse cordão mental que liga essas duas pessoas. Eu tinha entendido que havia esse ligamento mental, mas eu não tinha me atentado que seria por ódio. É verdade. No caso da palavra cadeia, vem de encadeamento. É uma sucessão não é só uma onda magnética, são várias que se mesclam, que aí tem amor, tem ódio, tem revolta, tem uma série de outros sentimentos que cada sentimento provoca um fio de ligação magnética. Quando nós estamos dando passe, naquela técnica do longitudinal, cruzado, dispersivo, essas técnicas estão relacionadas em romper essas cadeias mentais. Esses fios mentais que ligam os indivíduos aí envolvidos na obsessão. Por isso que quando a gente faz a corrente magnética, e a gente faz o círculo que vai passando, que a gente faz o movimento com as mãos de cima para baixo, fazer dispersão? Não, esse aí é outra coisa. Isso aí são as energias que ficam acumuladas ao entorno da corrente magnética. O que eu estou falando é quando você vai dar um passe numa pessoa lá em tratamento, lá na desobsessão. Aí o médium incorpora um espírito obsessor, por exemplo, eu incorporo um espírito obsessor do Marcelo, e você é a médium passista. Então, esse espírito que está ligado por essa cadeia magnética no Marcelo, quando você aplica o passe, você consegue, mesmo que momentaneamente, desfazer dessa cadeia mental, desse vínculo mental. Agora, sim, entendi. 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 Tá ótimo. Então, casos aqui, como este aqui que a gente está vendo, somente haverá a dor da expiação e dos resgates terrenos para lavar a alma dos deslizes. No desenrolar dessa história, acontece aí pontinhos de cada um. O pai, que era desolado, ele modificou com o tempo, com o caminhar da história do casamento deles. Ele ficou muito desinteressado pela esposa, começou a tornar-se infiel e perdendo a oportunidade reencarnatória de agora de fazer o aprimoramento para ele mesmo, porque ele foi pai desolado nessa encarnação, mas na outra ele foi o amante infiel também da esposa de hoje, né? Ele foi amante dela e através do adultério ele errou também. E ele agora está errando de novo, porque ele não quis aproveitar a oportunidade de voltar com a esposa, não, de voltar com ela, com a amante, né, como esposa, e tentar fazer um aprimoramento em conjunto com ele. Ele desperdiçou. Kênia, deixa eu só fazer um adendo aqui. Que super interessante isso aí que você falou, porque quando a gente fala que a nossa personalidade de hoje, eu acho que eu expliquei isso foi para a Ângela, inclusive. A nossa personalidade hoje é um somatório das nossas personalidades do passado. Então, essa personalidade do amante veio se propagando de encarnações passadas, entendeu? Então, na outra encarnação, ele era infiel, e essa personalidade venceu toda a criação, a parte social e cultural que ele recebeu dessa criação. Mas ele teve a oportunidade de não deixar seguir por esse caminho, porque ele poderia ter muito bem ter acompanhado a esposa dele nessa trajetória de dificuldades e de abnegação. Não, mas ele fechou os olhos, deixou as facilidades, a vida mundana, o que mais interessou para ele ser maior. Então, perdeu a oportunidade reencarnatória também. O escravo que
foi escravo lá em uma encarnação passada, e foi esse filho de agora, esquartejado para ser tirado do ventre da mãe. Quando ele desencarnou, ele fugiu das orientações espirituais de tentar uma nova oportunidade de reencarnação, de encarnação. Ele poderia ter parado, ouvido e ficado atento às orientações mesmo do plano espiritual, dos que quiseram ajudar ele, mas ele não, ele ficou com medo do que tinha acontecido, do que poderia vir a acontecer, e no plano espiritual mesmo, ele fugiu dessa tentativa aqui de encarnação. Então, ele ficou como se ficasse solto, ele ficou sem direção. O livro não continuou assim, numa história, falou que ele realmente fugiu. A esposa acalmou-se por falta de mobilidade e decorrente do parto desastroso, e agora refazendo-se com a ajuda de Sarita, que foi aquela amiga lá no começo da história, que abnegadamente doou toda a energia dela de oração para ajudar ela. Então, com a ajuda de Sarita, remoldando-se na religiosidade perante as dificuldades encarnatórias dela de agora, porque o livro relata que essa esposa ficou, pela perda do neném, a parte física dela ficou bem comprometida, e no caminhar de tudo, ela ficou muito acamada, tudo para ela ficou muito difícil, e ela tinha uma facilidade financeira muito, muito boa, mas mesmo assim, tudo ficou difícil para ela, de amizades, de marido infiel. Então, com a ajuda da Sarita, ela pôde remoldar-se na religiosidade, na religião, e ela abrandou o coração, enfrentando suas problemáticas. Ela se inclinou para as provações dela, ela começou a entender que realmente era através daquele processo dela de deixa eu tentar me acalmar, deixa eu ficar mais branda, que as coisas acontecem, não são à toa. Ela entendeu o processo encarnatório dela. Então, aí, o desenrolar da história é essa. O pai não deu conta da reencarnação dele, o escravo fugiu do que ele poderia ter feito para abrandar, e a esposa foi a única que deu conta de melhorar a sua encarnação de agora. Então, através do Bezerra de Menezes, esse relato fica muito bom para a gente entender que a gente tem que ser mais brando, mais paciente, ser mais bondoso, mais caridoso perante a quem quer que seja, porque dificuldades vão aparecer na nossa vida e a gente tem que saber enfrentá-las, né? Então, é isso aí, minha história foi essa. Então, só queria fazer uma releitura aí do seu estudo, que eu tô achando o máximo aqui. Uhum. Eu quase estourei um saquinho de pipoca aqui acompanhando sua história, porque ficou muito bom. Dó. Mas eu queria fazer uma releitura, assim, se você me permite, da questão do aborto. Porque na época lá do escravo, não tinha um aborto, assim, propriamente dito. Então esperou a criança nascer para poder matar e esquartejar. E hoje, eu vivo aqui num país onde o aborto está legalizado, né? O aborto é isso aí. Existem dois tipos de aborto. Um que a pessoa toma um medicamento chamado Citotec, que desestabiliza a parede do útero e há um descenso de toda a parede do útero junto com o óvulo, de forma artificial. E existe, depois de um determinado tempo de gestação, esse medicamento não faz efeito. E aí tem que ser usado o procedimento de laparoscópico que vai tirando os pedacinhos do feto. Tem técnicas que conseguem tirar o feto inteiro, mas em geral é feito assim pelos pedaços, né? Que exatamente foi o que o escravo fez com a criança, ao esquartejá-la, né? E depois ele foi e
ele foi reencarnar novamente e passou pelo mesmo processo. Tem um médico aqui na Argentina que em 1990, ele foi o médico que fez mais abortos no mundo, ele fez mais de 1.000 abortos. E ele dava aula de pós-graduação em aborto, ensinando os outros médicos a fazer esse aborto. Em uma das aulas dele, ele colocou uma câmera dentro do útero da mulher para mostrar como que era feito o procedimento. Quando ele introduziu a pinça dentro do útero da mulher, o feto começou desesperadamente a correr da agulha e da pinça. Quando ele ia para pinçar a perninha dele, ele tirava. E ele percebeu que a criança, que o feto, mesmo no útero da mãe, sentia medo e tinha o senso de preservação da vida. Naquele momento, ele parou o procedimento, tirou, fez todo o processo de curação da mulher, mandou ela embora para casa e nunca mais ele fez um aborto. E se tornou o médico que é mais contra o aborto no mundo. Fez vários vídeos e propagandas falando dessa experiência dele. Então, imagina quantas encarnações ele não vai voltar sendo feto com os abortos naturais de muitas mães. Às vezes muitas mães reclamam que não conseguem ter seus filhos, sofrem vários abortos naturais. Ele vai reencarnar em outras vidas, esse médico que eu estou narrando, mesmo ele tendo se arrependido, em várias dessas mulheres que vão ter que reencarnar de novo como mulher, vão engravidar e vão ter aborto natural. E cada aborto natural é a reencarnação desse cara. Que loucura, hein? Olha a situação, a dor que esse médico não provocou para si mesmo. Nós estamos vendo um relato aqui de um aborto que foi feito, um infanticídio, né? Uhum. Imagina quantos esse cara que fez mais de 1.000 abortos não terá que passar. Então, eu falei errado, sim, não sei se eu defini errado, porque quando eu coloquei infanticídio, eu não sabia nem o que era infanticídio. Aí eu fui ler, que realmente é um assassinato, né? Então, aqui, quando eu coloquei, esse infanticídio não é um aborto? Então, tem pessoas que classificam o infanticídio, o assassinato da criança depois de nascer. E aborto é enquanto está dentro do útero da mãe, em qualquer momento da gestação. Então, existem abortos até de 8 meses e meio, 9 meses. Então, no segundo caso, seria um aborto, então? No segundo caso, ela fez um aborto, porque o médico teve que tirar o nenê para salvar a vida dela? Isso, esse foi um aborto. O primeiro, que o escravo esquartejou a criança... Para você olhar. Sim, o que o escravo esquartejou foi infanticídio. Uhum. Ou na reencarnação em que a criança foi tirada do útero, o aborto. Na minha opinião, e na opinião espírita, para mim, todos os dois são infanticídio. Entendeu? Entendi. Rosana, Rosana. Eu não entendi essa pergunta. Põe no áudio. Esse médico pode vir também em algumas encarnações criando esses espíritos, filhos adotivos para resgatar também, né? Com certeza. Essa é uma forma mais branda, né? Por exemplo, quando a gente não passa bem a encarnação com algum ente querido, por exemplo, a gente tem que drenar aquelas energias negativas que foram criadas numa outra encarnação. Reencarnamos como filho ou como marido, alguma coisa. Quando não temos resignação com esse familiar, voltamos noutra encarnação novamente, como filho, marido ou esposo, entendeu? Quando utilizamos de resignação, voltamos noutra encarnação como amigo, como um vizinho, como alguém próximo, sem um laço familiar muito estreito. E aí conseguimos drenar a energia de forma mais lenta,
mas menos sofrida. Nesse caso, vamos supor, desse médico, em algumas encarnações ele vai ter que passar como fruto de um aborto, seja ele natural ou não, e ele também, uma forma mais branda lá na frente, sendo o pai dessas crianças. Então, quando a pessoa chega a ser pai das crianças, é porque foi abrandado essa provação. Mas aqui no caso, ele não teve outra opção, ou ele salvava a mãe ou o neném, e aí? Não, nesse caso desse médico, não vai imputar a ele a nada. Ah, certo. Entendeu? Porque foi uma situação do qual ele foi colocado e a própria espiritualidade ali colocou isso como aprovação para o médico. Só do sofrimento dele e não poder salvar a vida já é aprovação. E aconteceu mesmo, ele ficou sofrido por não. Então, esse sofrimento demonstra um desenvolvimento, uma evolução espiritual, porque ele impediu o nascimento da criança, porque sabia, segundo o conhecimento dele, que poderia matar a mãe. Então, isso que já é diferente da atitude do escravo que escortejou, e fez isso com sadismo e prazer. Já o médico, não, ele fez isso com consternamento, com sofrimento, né? Na verdade, a vontade dele era ter forças e condições para salvar ambos. Tanto é que dá para entender, depois que vocês falaram assim, que realmente tudo que o Dr. Bezerra de Menezes fez de implantar os fluidos vitais, captar os plasmas, né, os fluidos magnéticos, né, tudo isso foi através do médico, porque o médico fez o esforço sobrenatural para salvar essa mãe, e ele, com muito desgosto, entendendo que não ia ter jeito de salvar a criança, mas ele fez de tudo para que a mãe fosse salva. Então, através de tudo que o Dr. Bezerra Menezes deu conta de fazer para ser implantado nela, foi o que ajudou a resolver a vida dela, mas o desencarne da criança. Não, realmente, ficou bom. O que são esses outros slides aqui da sua aula, ok? Bom, a partir daqui, a Carol está me escutando, se você quiser, semana que vem, eu vou fazer a narrativa da história do Dr. Bezerra de Menezes, porque eu achei fantástica ele narrar esse livro. Aí eu já busquei a biografia dele, se você autorizar, eu faço semana que vem. É claro, Kênia. Já estava programado você fazer